Los Angeles Lakers 116-110 para cima do Dallas Mavericks, um jogo de muitos altos e baixos, onde o Lakers começou muito superior, não à toa levou o jogo com 13 pontos de margem para o intervalo de partida, só que no terceiro quarto o Dallas foi avassalador, tirou por completo essa margem, iniciou o último quarto também, chegou a colocar 14 pontos de margem sobre o Lakers já no último quarto, mas a reta final de jogo foi de extrema dominância do Lakers, conseguiu tirar por completo essa margem, defendeu bem, atacou melhor ainda, conseguiu virar o jogo e saiu com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Lakers contra o Dallas e no outro canal a análise da vitória do New York Knicks contra o Philadelphia 76ers, tá bom? Já queria destacar, eu tô fazendo esse vídeo mais ou menos 6h30 da manhã. Então isso daí só mostra o meu esforço e o meu empenho. 6h30 da manhã de um domingo, inclusive. É para trazer os vídeos aqui do canal. Então eu peço que você se inscreva e ative o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos e também deixe aí um like. Beleza? Vamos começar olhando... Antes de olhar aqui o lado do Dallas, por ter sido mandante, queria destacar que eu separei uma caneca do Los Angeles Lakers. É uma caneca bem bacana. Representa uma camisa do Lakers na caneca. Tu consegue personalizá-la também. É bem bonita e deixei o link aí nos comentários. Para quem gosta, simpatiza com o Lakers, eu indico que dê uma olhada. Bom, vamos começar aqui olhando o lado do Dallas. E o maior pontuador do Dallas é um cara revelado pelo Lakers, revelado ou que surgiu pro basquete no Lakers, e o maior pontuador do Lakers é um cara que surgiu pro basquete no Dallas, né? Do lado do Lakers o maior destaque foi o Doncic, do lado do Dallas o maior destaque foi o Max Christie. E os dois vieram justamente nessa troca, né? Onde vai o Doncic e o Max Kleber pro Lakers e vem o Max Christie e o Anthony Davis pro Dallas, né? Enfim, o Max Christie fez 24 pontos, matando 4 bolas triplas e foi o cestinha do Dallas dentro do jogo. Depois dele, o Naji Marshall com mais uma grande partida, ele que com o desfalque do Anthony Davis, sem o Kyrie Irving na temporada, vem chamando protagonismo nas últimas partidas. Recentemente tinha feito um jogo incrível, batendo a casa dos 30 pontos, dessa vez fez 21 pontos, além de 11 rebotes, mais um grande jogo do Naji Marshall, sendo o protagonista desse time do Dallas Mavericks. Depois aqui é uma notícia boa, o Caleb Martin contribuiu com 17 pontos, tendo 6 de 10 nos arremessos. Ele precisa de atuações boas, é bom jogador, mas vem de 2 temporadas basicamente bem ruins. No Philadelphia ele não jogou nada, e aqui no Dallas até o momento também não. Esse daqui, se eu não me engano, é só o segundo, no máximo o terceiro jogo, eu acho que é o segundo só, que ele passa dos 15 pontos na temporada, né? Então é um cara que é bom jogador, tá reencontrando essa qualidade nesse momento recente do Dallas. Ele tá com moral, né? Foi titular, jogo passado também tinha sido, né? Então o Caleb Martin fez uma boa atuação. Essa é uma das melhores notícias olhando pro Dallas. É um cara que volta a entregar alguma coisa, né? Ele que veio na troca pelo Grimes, enquanto o Grimes se tornou um baita reserva no Philadelphia, o Caleb Martin até agora não fez nada no Dallas, né? Então é bom ele conseguir fazer um jogo como ele fez nesse contra o Lakers, grande jogo dele. Aqui é uma notícia ruim agora, o Cooper Flag fez um jogo ruim, ruim pelo que se espera dele. O Cooper Flag fez 16 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Em rebotes e assistências isso não é ruim, só que ele teve 7 de 20 nos arremessos, é muito pouco. Isso daí deve estar em torno de 35%. Por um cara que, ainda mais sem o Anthony Davis, e lógico, sem o Kyrie Irving que ainda não jogou na temporada, o Cooper Flag o grande nome desse time. E o Max Christie fez mais que ele, o Naji Marshall fez mais que ele, o Caleb Martin fez mais que ele. E ele, o Cooper Flag, foi quem mais arremessou do time. E mesmo assim, só que eu já citei 3 caras que pontuaram mais que ele. Então o aproveitamento do Cooper Flag tem que melhorar bastante. É bom jogador, mas nesse jogo poderia ter feito coisa melhor, né? Em rebotes e assistência ele contribuiu bastante. Só que no aproveitamento de arremessos foi abaixo do que pode. Fechando os titulares, sem ter o Anthony Davis, sem ter o Gafford, sem ter o Derek Lively, o pivô foi o Dwight Powell. Ele pegou 7 rebotes, o que é bom, mas ficou zerado, né? Em 23 minutos ele não fez nenhum ponto. Enfim, é a diferença de qualidade, não tem o que fazer, não tem... O Gafford jogou, né? Mas veio do banco. Enfim, mas é a discrepância de qualidade dos pivôs, né?
Enfim, o Anthony Davis seria fundamental nesse time. Indo para os bancários agora, o Klay Thompson fez 6 pontos, não foi um jogo incrível. O Gafford jogou 16 minutos, fez 2 pontos e 2 rebotes. Brandon Williams, 20 pontos. Esse daqui é um cara a se destacar bastante nessa temporada do Dallas. Brandon Williams faz uma grande temporada, fez 20 pontos dentro desse jogo, quase todo jogo beira ali esses 20 pontos. Tá jogando demais o Brandon Williams. 20 pontos além de 4 rebotes e 4 assistências. Mais um grande jogo dele. O Jeremiah Robinson Earl, eu comentei recentemente no último jogo do Dallas, que o Dallas tinha vencido, inclusive, que eu não sabia que ele estava no Dallas, né? Porque o último time que eu me lembro dele era o Pelicans. Eu não sabia que ele tinha vindo pro Dallas, né? Eu descobri no vídeo passado. Mas enfim, ele ficou zerado. Enfim, o Ryan Nembhard jogou apenas 4 minutos, fez 2 pontos e 2 assistências, vem perdendo moral esse time do Dallas. Determinado momento ele era titular. Eu diria que o melhor momento do Dallas na temporada foi quando o Anthony Davis não estava machucado e o início do Nembhard com a camisa do Dallas. Ali foi o melhor momento do Dallas, na minha visão, na temporada, onde venceu do Denver Nuggets, venceu do Houston Rockets, naquela sequência. Tudo aí tá no canal, quem quiser dar uma olhada. E eu já elogiei demais o Nembhard, né, depois que ele surgiu no Dallas, só que ele vem perdendo espaço nesses últimos tempos. E o PJ Washington veio do banco para 2 pontos e 3 rebotes, tendo 1 de 5 nos arremessos. O PJ veio mal, dessa vez veio mal do banco. E a questão é que a tendência é que com o tempo o PJ Washington, o Gafford, enquanto não tiver o Anthony Davis, virem titulares desse time. Mas são caras que conviveram com bastantes lesões dentro da temporada, né? E essa seria uma vitória importantíssima pro Dallas, cara. O Dallas que tá nessa briga pela 10ª colocação. E o 10º colocado é o Clippers, que tá jogando demais. O Lakers sabe, né? Recentemente o Clippers venceu do Lakers. Enfim, indo pro lado do Lakers agora, já quero destacar, todos os titulares fizeram ao menos 9 pontos e 6 rebotes. Isso é incrível, todos os titulares ao menos 6 rebotes. É algo impressionante. Enfim, o maior destaque, Luka Doncic. 33 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Aqui eu vou destacar uma coisa também, ele teve 8 de 15 nos arremessos, isso é acima de 50%, o que é muito bom. Ele vinha tendo, por exemplo, acho que foi ontem ou antes de ontem que eu trouxe uma análise do Lakers, que o Doncic tinha feito acho que 38 pontos, mas ele tinha tido acho que 27 arremessos, né? Era muita coisa, um aproveitamento baixo. Dessa vez aqui é acima de 50%, não arremessou tanto em relação ao que muitas vezes ele arremessa, mas fez uma boa pontuação. Vale destacar que ele fez 14 pontos também através de lance livre, né? Então foi bem agressivo dentro do jogo. Depois o LeBron ficou abaixo dos 20 pontos. O LeBron fez 17 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. 8 de 16, então ele teve a mesma quantidade de arremessos acertados do Doncic dentro de quadra. A questão é que o Doncic fez um ou outro a mais de bola tripla e o LeBron fez apenas... Deixa eu ver aqui. Nenhum ponto de lance livre. Essa é a diferença. O Doncic fez 14, eu falei, né? 14 pontos de lance livre. Por isso que essa pontuação foi tão distante. O Doncic foi mais agressivo, né? Enfim, depois tiveram 2 jogadores com 13 pontos. O primeiro aqui é o Jake LaRavia, com 13 pontos além de 6 rebotes. O Marcus Smart, 13 pontos, 7 rebotes além de 3 assistências. 4 de 10 nos arremessos não é tão bom, mas pelo menos passou dos 10 pontos de novo. O Marcus Smart já deve ser o 5º ou 6º jogo seguido que ele passa dos 10 pontos. Isso é uma notícia muito boa, porque isso vinha sendo um ponto de oscilação muito grande dele com a camisa do Lakers. 7 rebotes é muito bom também, que dá para aumentar cada vez mais essa quantidade de assistências, né? Enfim, depois dele o DeAndre Ayton com 9 pontos, além de 11 rebotes. Só que aqui é um número bizarro, o DeAndre Ayton teve 4 de 16 nos arremessos, cara. E ele é pivô, na teoria são arremessos fáceis. Ele teve 4 de 16, pô, tá maluco? O que é isso? Para ele ter arremessado tanto, acho que deve ter sido uma clara orientação para ele ir para cima do Dwight Powell. É a única coisa que eu enxergo, né? Mas 16 arremessos do DeAndre Ayton é difícil de ver. Normalmente ele arremessa 8, 9, 10 vezes por jogo. 16 é muita coisa e 4 de 16 dá o que? 25%. Então poderia ter feito um jogo muito melhor, ainda mais pela quantidade de arremesso. Por ser 23 minutos em quadra, 11 rebotes é um número bacana.
Só que 9 pontos para um cara que arremessou 16 vezes, ainda mais considerando que os arremessos do DeAndre Ayton normalmente são arremessos mais fáceis, é um aproveitamento horrível do DeAndre Ayton, né? Indo para os bancários, o Vanderbilt contribuiu com 8 pontos e 4 rebotes, o Gabe Vincent ficou zerado, o Jackson Hayes fez 6 pontos, pegou apenas um rebote. O Hachimura veio muito bem do banco, 17 pontos além de 8 rebotes, ele que matou 4 bolas triplas. E o time ficou zerado e pegou 3 rebotes. Uma coisa que eu quero destacar é que o Laraver ganhou moral nesse time do Lakers. Mesmo com o Hachimura voltando de lesão, o Laraver não foi pro banco. Então mostra que o Laraver de fato aproveitou as oportunidades que teve com a camisa do Lakers, ele que veio do Memphis, né? Já fez grandes jogos na temporada, não é mais aquele Laraver que em algum jogo fez 25, 30 pontos, porque ele não é esse cara. Ele é um cara para ser um chutador de bola tripla, um cara para pegar rebote. Sempre todo jogo tá pegando uns 5, 6 rebotes, né? E de fato não merece perder a vaga pro Hachimura. Não porque o Hachimura seja ruim, mas porque o Laraver aproveitou muito bem as oportunidades, né? E quem sai ganhando com isso é o Lakers, né? Tendo o Laraver e o Hachimura são duas boas opções. Caras que vêm contribuindo bastante pro Lakers. No geral, um jogo emocionante, de muitos altos e baixos, onde o Lakers começou muito melhor, o Dallas teve um terceiro quarto avassalador, o início de último quarto bom, onde constrói 14 pontos de margem, mas aí chegou no momento decisivo, o Dallas não sabia para quem passar a bola, porque o Naji Marshall vem de jogos bons, mas não é um jogador de um patamar altíssimo, o Cooper Flag, que tem esse potencial, teve um aproveitamento de arremesso ruim, e do outro lado você tinha o Doncic jogando demais, né? Então o Hachimura veio muito bem do banco também. No geral, uma reta final de jogo onde o Lakers foi bem superior. O Dallas parou de pontuar, parou de defender. O Lakers encaixou a defesa e foi avassalador no ataque. Um jogo que os minutos finais do Lakers foram extremamente superiores e com isso conseguiu uma baita virada no último quarto. Por sinal, o Lakers nesses momentos grandes dos jogos vem tendo um aproveitamento bom, cara. Chega em um momento grande dos jogos, tá uma margem pequena de pontos. Tem vários casos onde o Lakers consegue dar a volta por cima dentro do jogo e esse foi mais um desses casos. O Dallas estava com a vitória na mão, mas parou de jogar. E aí o Lakers foi fazendo um ponto atrás do outro, virou o jogo, colocou 6 pontos de margem e saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!